crianças, tudo bem? Hoje é o dia das nossas aulas de língua portuguesa. Vamos dar início às nossas aulas abrindo o nosso livro nas páginas 104 e 105. Nessas páginas vocês encontrarão o texto A Vida Íntima de Laura, da autora Clarice Lispector. O texto vai contar a história da vida íntima de uma galinha chamada Laura. Laura é casada com o galo Luiz. É a galinha que mais bota ovo no galinheiro de Dona Luísa. Laura tem um pescoço muito feio. Ela morre de medo de ir para a panela. Laura não é muito inteligente. Esse texto foi retirado do livro A Vida Íntima de Laura, da autora Clarice Lispector. Clarice Lispector foi um dos nomes mais importantes da literatura no século XX. Ela escreveu importantes obras, inclusive livros infantis, como O Mistério do Coelho Pensante e A Vida Íntima de Laura. Façam a leitura desse texto interessantíssimo, atentem-se para os sinais de pontuação, busquem novas palavras no dicionário. Ao final da leitura, vocês deverão fazer as atividades das páginas 106 e 107 do nosso livro. Mãos à obra. Artigo definido e artigo indefinido, página 108. Os artigos definidos são o, a, os, as. O artigo definido indica um determinado substantivo. Vejam esse exemplo. O galo cacarejava em cima da árvore. Não estamos falando de qualquer galo. Estamos falando do galo que cacarejava em cima da árvore. Os artigos podem variar em gênero, masculino ou feminino, e em número, singular ou plural. Por isso, devemos sempre estar atentos ao substantivo que o acompanha. Os artigos definidos o e a são usados para indicar o singular, como em situações em que o substantivo é masculino ou feminino. Observem, peguei a folha de papel e fiz o desenho. O substantivo folha é um substantivo feminino. O artigo será feminino. O substantivo desenho é masculino. O artigo será masculino. O substantivo folha está no singular. O substantivo desenho também está no singular. Portanto, os artigos que os acompanham deverão estar no singular. Para indicar o plural dos artigos definidos, temos os substantivos masculinos, plural. As substantivos femininos, plural. Vejam, os cães do vizinho latiram noite toda para as janelas com luzes acesas. Percebam que os substantivos cães e janelas estão no plural. O substantivo cães é masculino, substantivo janelas é feminino. Crianças, atenção! Os artigos definidos o, a, os, as nem sempre serão artigos. Eles podem ser uma preposição ou um pronome. Para você ter certeza, basta observar a palavra seguinte. Se for um substantivo, temos um artigo. Artigo indefinido. Os artigos indefinidos são uma, uns, umas. O artigo indefinido indica um substantivo de modo geral. Vejam esse exemplo. Eu fiz uma lição de casa.
uma lição qualquer, não se sabe exatamente qual. Os artigos podem variar em gênero, feminino e masculino, e em número, singular e plural. Os artigos indefinidos usados para palavras no singular são um para o masculino, uma para o feminino. Já o artigo indefinido utilizado para indicar o plural masculino é uns e o plural feminino, umas. Observem a frase. Ela tirou uma carta da pilha e leu para uns amigos que estavam por ali. Atentem-se aos substantivos que acompanham os artigos. Se o substantivo estiver no singular, o artigo estará no singular. Se o substantivo estiver no plural, o artigo estará no plural. Se o substantivo estiver no feminino, usaremos um artigo feminino. Se estiver no masculino, usaremos um artigo masculino. Muito bem, crianças, vamos para as nossas atividades na página 108. Página 108. Atividade de número 1. Leia esta fábula de Esopo, o galo e a raposa. O galo cacarejava em cima de uma árvore. Vendo-o ali, a raposa tratou de bolar uma estratégia para que ele descesse e fosse o prato principal de seu almoço. Você já ficou sabendo da grande novidade, galo? Perguntou a raposa. Não, que novidade é essa? Acaba de ser assinada uma proclamação de paz entre todos os bichos da terra, da água e do ar. De hoje em diante, ninguém persegue mais ninguém. No reino animal, haverá apenas paz, harmonia e amor. Isso parece inacreditável, comentou o galo. Vamos, desça da árvore, que eu lhe darei mais detalhes sobre o assunto, disse a raposa. O galo, que de bobo não tinha nada, desconfiou de que tudo não passava de um estratagema da raposa. Então, fingiu estar vendo alguém se aproximando. Quem vem lá? Quem vem lá? Perguntou a raposa curiosa. Uma matilha de cães de caça, respondeu o galo. Bom, nesse caso, é melhor eu me apressar, desculpou-se a raposa. O que é isso, raposa? Você está com medo? Se a tal proclamação está mesmo em vigor, não há nada a temer. Os cães de caça não vão atacá-la, como costumavam fazer. Talvez eles ainda não saibam da proclamação. Adeuzinho! E lá se foi a raposa, com toda a pressa, em busca de uma outra presa para o seu almoço. É preciso ter cuidado com amizades repentinas. Fábulas de Esopo, de Jean de La Fontaine. Vocês deverão completar os espaços na fábula com as palavras da esquerda para a direita do quadro abaixo e reler o texto completo. Crianças, acabamos de ler uma fábula chamada A Raposa e o Galo. Essa fábula foi escrita por Esopo. Vocês sabem quem foi Esopo? Esopo foi um escritor grego que usava as personagens das fábulas para criticar os valores da sociedade da época em que viveu. Pouco se conhece sobre Esopo. Depois de muito tempo, as fábulas de Esopo foram reescritas por autores como La Fontaine e os irmãos Grimm. Esopo é considerado o pai das fábulas. Página 109, atividade de número 2. Escreva os artigos definidos que poderiam acompanhar os substantivos abaixo. Observe o exemplo. Relembrando, os artigos definidos são o, a, os, as. Galo, o galo. Raposa, a raposa. Cães, os cães. Vocês deverão fazer as demais letras. Atividade de número 3.
Complete a frase a seguir com artigos indefinidos. Os artigos indefinidos são uma, uns, umas. Página 110, atividade de número 4. Complete as frases com artigos definidos ou indefinidos. Sábias corujas elogiaram a esperteza do galo. Novidade logo se espalhou pela floresta e todos ficaram aliviados. Atividade de número 5. Complete o poema a seguir com artigos definidos. O, a, os, as. Atividade de número 6. Reescreva as frases, substituindo os símbolos conforme a legenda. Faça as adaptações necessárias. Onde tiver flor, você vai usar um artigo definido. Onde tiver um círculo verde, você vai usar um artigo indefinido. Página 111. Sons do X. Existem muitas palavras escritas com a consoante X na língua portuguesa. Xarope, exército, próximo, táxi, explosão. Os sons da letra X podem variar. X com som de CH. Observem a palavra xícara. A palavra xícara é escrita com a letra X com som de CH. X com som de S. Observem a palavra explosão. A palavra explosão é escrita com a letra X com som de S. X com som de Z. Observem a palavra exame. A palavra exame é escrita com a letra X com som de Z. X com som de SS. Observem a palavra máximo. A palavra máximo é escrita com a letra X com som de SS. X com som de CS. Observem a palavra táxi. A palavra táxi é escrita com a letra X com som de CS. Sabendo disso, vamos para as nossas atividades na página 112. Leia as palavras abaixo e escreva-as nas colunas correspondentes. Axila, complexo, exibir, abaixo, examinar, extrai, aproximar, shampoo, exemplar, fixar, externo, coxa, externato, auxiliava, exigente, faxina, executar, texto, pirex, exaltado, trouxemos, lixa, experiente, proximidade, saxofone, auxílio, queixo, tórax. Vocês vão distribuir essas palavras nas colunas correspondentes. X com som de CH, X com som de Z, X com som de S, X com som de SS, X com som de CS. Atividade de número 2. Cada grupo abaixo possui uma palavra cujo som representado pela letra X é diferente do som das demais. Circule essas palavras. No primeiro quadro, nós temos as palavras auxílio, próximo, pretexto e trouxe. Qual dessas palavras o som representado pela letra X é diferente do som das demais? Segundo quadro, ameixa, faxina, enxada, exercício. Terceiro quadro, lixa, taxímetro, anexo, axila. Último quadro, exame, caixote, êxito e exemplo. Atividade de número 3, página 113. Numere os quadrinhos de acordo com o som do X. 1, som de CH. 2, som de Z. 3, som de CS. 4, som de SS. 5, som de S.
As palavras são exagerar, tórax, trouxemos, próximo, ameixa, exercício, intoxicar, extrair, bexiga, caixinha, auxílio, axila, exato, experiência e texto. Atividade de número 4. Encontre em cada item a única palavra escrita de forma adequada e circule-a. Letra A. Como é que escrevemos a palavra flexão? Você vai circular a palavra escrita de forma adequada. Na letra B, a palavra convexo. E na letra C, a palavra taxímetro. Atividade de número 5. Eu vou ditar 5 frases. Atenção, vocês deverão escrevê-las abaixo. Vamos lá? A primeira frase. Enquanto estava no táxi, vírgula, Alex examinou os papéis, ponto final. Segunda frase. A auxiliadora extraiu o dente no consultório próximo à escola. Ponto final. Terceira frase. Alexandre trouxe uma caixa de xícaras para sua mãe. Ponto final. Próxima frase. O cientista experimentou uma nova fórmula. Ponto final. Última frase. A embaixadora do México é baixa. Ponto final. Crianças, voltem esse vídeo para que vocês possam ouvir essas frases mais de uma vez. Muito bem, crianças, finalizamos nossas aulas de língua portuguesa de hoje. Nos vemos em breve. Até a próxima. Tchau, tchau.